Em tempos em que as pessoas ficam muito pouco tempo, uma carreira muito curta dentro das empresas, se você observar a média de permanência de um jovem numa empresa, alguém com 20, 25 anos, não chega a 1 ano e meio, 2 anos. Pessoas que ficam mais tempo quase sempre têm mais idade. Não é o caso de quem nós vamos conversar hoje. Ela é jovem, mas ela tem uma história de mais de 16 anos na Unifates. Não é só isso, a permanência no trabalho, a capacidade que ela teve de se qualificar ao longo do tempo diante da opção que ela fez da instituição. Tem aqui comigo e vai conversar com a gente, falar um pouco dela, no Me Fala de Você, Tatiane Vinturino. Tati, muito bem-vinda à conversa comigo. Eu estava ansioso para falar contigo, você não sabe o quanto. Obrigada, Gilson, obrigada. Ô, Tati, você está aqui há mais de 16 anos, ok? Você tem uma formação em administração, você se formou em biblioteconomia, hoje você dirige a biblioteca da Unifates no presencial. Quem que é a Tati? Como é que a Tati e a Unifates se encontraram? Foi um encontro, assim, já tem uns anos, né. Na verdade, foi uma vaga de estágio, né, eu comecei pela vaga de estágio na Unifates, e aí, eu fui contratada para ficar, na época, secretaria e biblioteca, né. Como bem se sabe, o estágio ele serve para isso, né. Na época, eu estudava administração, então a intenção era o quê? Que eu conhecesse, né, a empresa como um todo, né. E aí foi isso, né. A Unifates ela foi um boom, assim, eu sempre, né, recordo isso ali com as minhas meninas ali, as minhas auxiliares, porque eu falo assim: "Mudou muito rápido, né". Sim. Eu não as pessoas falam assim: "Nossa, quanto tempo, Tati, você tá aqui dentro?" Eu falo assim: "Gente, eu não me vejo dessa forma. Eu não me vejo, tipo, 16 anos, né, ao final desse ano eu completo 17, e aí eu falo assim: "Não, eu não me vejo esse tempo todo". Deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade, quero retomar isso que você falou da mudança. Quando você entrou aqui, você já trabalhava numa outra instituição, Sim. aí você foi convidada, começou como estagiário. Eh, Tem horas aí que você começa numa instituição nova, porque na instituição que você estava já tinha um certo tempo, a instituição estava consolidada, aqui as coisas estavam no começo. Tem aquela coisa de você olhar e falar assim: "Gente, isso vai parar hoje?" Tinha aquela insegurança, aquela coisa? Por várias vezes, porque assim, até mesmo pela pouca idade e a experiência que eu, né, adquiri na outra instituição, mas mesmo assim, tinha coisas que aconteciam que eu falava assim: "Meu Deus, eu vou conseguir? Vai dar certo?", entende? Mas assim, sempre ali, né, pelo menos a parte dos diretores, como eu mencionei, né, o professor Gilmar sempre foi ali, né, orquestrando tudo, né, de perto. E realmente, havia momentos, assim, que eu falava assim: "Não, eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta, né, meu Deus". Mas não, sempre no final dava certo e Qual o maior desafio, Tati, quando você fala assim: "Pô, não vou conseguir", da tua experiência nesses mais de 16 anos aqui, e você estava comentando agora há pouco, as coisas aconteceram muito rápido, você estava falando, né, muito rápido. Tudo que acontece muito rápido tem aquela coisa do estímulo, "ah, que legal, tal", isso. mas ao mesmo tempo também tem tropeços, também tem momentos de gente. O maior desafio que você acha que foi Eu acho vivido que na sua isso presença aqui? eu acho que essa vivência na educação, ela é desafiadora. Então, todos os dias, né, a gente vai encontrar desafios. Não é fácil, não é assim, não é uma brincadeira fácil que você fala assim: "Não, hoje eu vou", não, sempre haverá desafios, né, e isso sempre foi uma coisa da Unifates. Mudanças constantes, desafios e, assim, sempre superados. Eu acredito que a educação, sim, ela é desafiadora, sempre. E ainda mais hoje nessa modalidade nossa do EAD, você tentar conseguir entender qual é a dificuldade da pessoa que está ali do outro lado da tela, é desafiador. Porque muitas vezes você fala de uma forma, mas não é da mesma forma que a pessoa entende. A maioria das pessoas banalizam, né. Mas não, gente, o EAD ele exige sim, né, a sua responsabilidade e o seu empenho ali, né. Então, quando eu falo para você que é um desafio, sim, é um desafio você tentar entender a necessidade daquele aluno que está ali do outro lado da tela, porque veja bem, a maioria, né, mais jovem, né, até mais jovem que eu, tem uma certa facilidade. Mas a gente já começa, querendo ou não, ter,
né, dificuldade em algumas coisas. Você está olhando, no caso do ensino à distância, é o acesso à tecnologia, saber lidar com todas aquelas Você ferramentas. você tem que saber lidar com essas ferramentas e você tem que saber, passar essas informações para aquele aluno que está ali do outro lado da tela. Tati, eu queria voltar um pouco na tua história aqui. Sim. Porque assim, tem quando eu conversei com a Tati antes de começar a entrevista, você falou para mim assim, você estava em outra instituição, você foi convidado a fazer um teste, parece que você estava outra pessoa para fazer um teste aqui, você acabou sendo escolhida. Sim. E aí você começou a trabalhar na secretaria e na Duebeck, né, como estagiário. Aí você vai me corrigir. Tá, você ficou 3 anos na condição, depois você se efetivou. Isso. Nesse tempo todo, veja, 16 anos, você era jovem, fez um curso de administração, e oportunidades N aparecem. Aparece, um amigo te indica, ou você tropeça no... Aparece. Teve momentos em que você deve ter tido uma oferta, você deve ter tido uma tentativa de seduzir para ir para outro lugar. Sim. O que faz um profissional ficar, Tati? Eu acredito que e é uma coisa que a gente sempre comenta também, quem está já há um tempo na casa, na Unifatece. Porque, Gilson, a gente vê essa instabilidade no mercado, das pessoas entrando e saindo das empresas. E eu acredito que é a forma com que eu me senti acolhida, a forma como você se sente acolhida. Porque assim, não só em instituições, mas em outras empresas, você vê que tudo é muito engessado, muito robotizado. E não. E essa parte de humanidade sempre partiu dos diretores, né, ali da reitoria. E eu acho que essa é a diferença que faz e que fez com que eu ficasse. Isso vale mais que o salário? Às vezes, não tem dinheiro que pague a paz de você sair do lugar e chegar na sua casa com a mente tranquila. Porque a gente sabe que tem ambientes que adoece, né, o ser humano. E eu falo para você assim, Gilson, eu consigo ter isso na Unifatece. Então, por isso que eu falo, eu sou a Unifatece. Eu sinto isso, esse pertencimento. Conhecer demais de uma instituição, você conhece gestores, você conhece pessoas aqui há muito tempo, você construiu uma relação completamente diferenciada, por mais que você tenha hoje uma função, você dirige uma biblioteca, você tem uma importância na pesquisa da instituição, mas você conhece as pessoas, tá? Você viveu a relação e os vínculos se tornam diferentes, a proximidade com a instituição, ela acaba ganhando um significado diferente na tua vida. É aquela coisa, tem o profissional, tem a Tati profissional, mas tem uma Tati também envolvida emocionalmente. Sim. É porque assim, a gente consegue separar, né, essa parte da Tati ali profissional, às vezes ali com as cobranças e tudo, mas a Tati também é sorridente, brincalhona, porque eu acredito que isso acaba quebrando, né, o gelo com que a gente vive ali, né, no dia a dia. E até mesmo com quem tá chegando, né? Porque muitas vezes eu tô ali séria, né? Então quem passa fala assim, nossa, cara fechada. E já ouvi também comentários, às vezes, fala assim, de pessoas que não me conheciam e que depois passaram a conhecer, nossa, não tem nada a ver com a pessoa que a gente passa ali na biblioteca e tal. Falei assim, ah, sim. Então, assim, é possível, mas na maioria das vezes, não somente a Tati profissional, a Tati ali séria, mas você tentar enxergar de uma certa forma, né, as pessoas que estão em volta. É que vocês, o dia que vocês vierem aqui no Unifatece, vocês vão entender o que eu vou falar da minha experiência com a Tati, com isso que ela falou. Quando eu conheci a Tati, falaram muito dela. A Tati é famosa, assim, você conversa com as pessoas, a Tati, a Tati. Aí você vai conhecer ela é super focadinha no trabalho dela, assim, ela é focada. Aí você fala assim, nossa, né? Aí depois que você conhece a pessoa, você fala assim, realmente tem esse lado teu que é um lado muito humano, muito legal. E você acaba virando inspiração para algumas pessoas. Quando a gente tem aqui o recrutamento na instituição, citam muito você. Olha, a gente tem a Tati na biblioteca, trabalha com a gente lá. Ser um modelo para as pessoas, né? Ser uma medida para as pessoas. Isso pesa, Tati. De repente, quando as pessoas falam, é aquela ali, é a pessoa que está mais tempo aqui. Como é que é isso? Olha, em certo momento chegou até eu falar assim: "Meu Deus, às vezes eu tenho que, corrigir algumas coisas", né. E eu comecei, né, eu recebi o convite do pessoal do RH
para fazer ali parte da integração, né. Isso eu recebo os funcionários ali a cada 15, 20 dias que entra, né, e aí eles levam até a biblioteca, até mesmo para apresentar o setor ali, né, me apresentar também. Então, quando eu falo: "Eu estou aqui, né, há mais de 16 anos", as pessoas ficam assim. E aí eu falo para elas, né, eu falo assim: "Eu espero que vocês, né, sejam bem-vindos, né, eu espero que vocês tenham aí uma excelente jornada, assim como eu, né, mas é o impacto, porque, né". Algumas pessoas que entram na instituição, e de repente estão vivendo uma situação de conflito, uma situação de adaptação, elas te procuram, Tati, falam assim: "Tati, já que você está aqui há 16 anos, me dá um conselho, fala comigo", como é que é? Gilson, eu falo que o meu balcão ali ainda fala assim: "Tati, você tinha que fazer psicologia, porque a con" fazer o terceiro curso. Eu falo assim: "Tati, faz psicologia, porque sempre tem". Às vezes a pessoa não tá num dia bom, né, e aí fala assim, às vezes querendo desistir de tudo, eu falo assim: "Não, tenha calma, tenha paciência", né. Eu falei assim: "A gente tem que ter essa resiliência de tentar entender, né, as situações, não é só meter o pé e falar: 'Não, não'". Então assim, eu recebo muito isso ali, né, e eu falo assim: "Meu Deus do céu, eu sei que o setor da biblioteca ele é um centro de informação sim, né, de comunicação", eu falei: "Mas sim, Gilson, e é mais por isso, pelo fato de eu estar aqui, pelo fato de eu vivenciar muito mais tempo, tudo, né, sempre perguntam: "Tati, mas, né, como?". Até esses dias eu ouvi a gente conversando, daí um comentário assim: "Ai, mas fulana não fica muito na empresa e não sei o quê". Eu falei assim: "Nossa, eu devo entender isso como uma ofensa ou como um elogio?". Então eu falo assim: "Não, eu não vejo um problema". Pelo contrário, porque nunca foi uma coisa pesada, nunca foi trabalhoso e duro, "Nossa, eu vou me arrastando", não. Tem uma coisa que me intriga muito. Aham. Quando a gente fica muito tempo, e a gente tem, claro, a tua qualidade profissional, ela tá aí, não tem o que questionar. Sim. Mas o que fez a Tati ficar é mais a competência profissional, a competência técnica ou o ser humano? Se você fosse dar uma dica para uma pessoa: "Tati, eu tenho mais focar na minha competência profissional, para que a gente tem que fazer bem feito, que a gente sair lá, ou é muito importante ser um ser humano capaz de conviver com outros seres humanos numa empresa?" Eu acredito que é uma faca de 2 gumes, Gilson, porque, assim, você precisa sim conciliar a sua parte de competência técnica ali, né, para você executar, para você entregar, né. Mas eu acredito que a parte humana também, a gente não pode deixar isso perder. E aí eu reafirmo isso para você, foi isso que me fez ficar, foi isso que fez com que eu permaneça, né, e que eu esteja, né, ali à frente da biblioteca. Essa parte da humanidade, do ser humano, porque é uma coisa que você se sente como se você fosse sim notada, né. "Não, a Tati está ali", e você sentir isso. Então sim, você precisa sim entregar, você precisa ser competente no que você faz, mas você não pode deixar também essa parte humana, porque senão as pessoas vão se matar, né, e ninguém mais vai trabalhar e ninguém porque é o ser humano, né, é essa inconsistência, né, você tá um dia assim, outro dia você tá de outra forma, então eu acredito que é a sua parte humana que você não. Agora tem uma coisa na carreira da Tati, que o trabalho, estava conversando com ela, eu trabalhei em biblioteca, né, agora eu vou dividir um pouco da minha experiência com você, mas eu queria te ouvir. Eu fazia fichas, as fichas hoje não fichas eram de cartão, hoje é tudo no computador, né, era entregue livros e tal. Ah, você já trabalhou com biblioteca desde o teu primeiro trabalho, na primeira instituição que você trabalhou, você trabalhava com a biblioteca também, você veio para cá também. Mas no meio do caminho você fez biblioteconomia, você era formado em administração, fez biblioteconomia, à distância e tal. Primeiro que eu te pergunto assim, por que a biblioteca, que é um lugar que algumas pessoas olham, né, tá, você está com educação tanto tempo quanto eu, olha assim, fala, por que a biblioteca virou uma paixão para você? Quando você fala de biblioteca, você fala com carinho do negócio, né? Aonde que te encanta mais está onde você está? Gilson, eu acredito que seja a mesma coisa de você perguntar por que que o professor está em sala de aula. Eu sempre foi uma coisa assim, eu comecei ali na parte de atendimento, né, de orientar o aluno quanto à matrícula,
E aí depois na biblioteca, porque assim, você precisa conhecer, querendo ou não, o acervo, as obras que constituem essa biblioteca ali. Então assim, você fazer parte desse processo de você montar uma biblioteca, de você conhecer o seu acervo, e aí depois de o aluno chegar e pedindo referência para você de tal assunto, isso para mim e assim, o que me mais assim, me dava assim a paixão mesmo, é você ver esse aluno se formar. Porque às vezes entra o aluno ali meio perdido e fala assim: "Tá, mas você é primeiro ano?" Ele: "Não, tô no quinto." Eu falo: "Oxe, onde estava esse tempo todo?" Porque eu faço parte desse processo na vida dele. E isso me motiva, porque eu falo assim: "Você consegue identificar o aluno que" eu até brinquei com uma área, né, que eu falei assim: "Gente, os alunos chegam aqui procurando a mesma área." Aí eu falava assim: "Não, vai estudar, escolhe outro tema", porque muitas vezes eles precisam de indicação, de referências bibliográficas, de autores, né, e a gente faz parte desse processo. Você gosta de ler, Tati? Gosto, mesmo ler. Sou acumuladora, assim, sabe. Se que eu tenho uma estante ali que eu vou parando, assim, porque você começa um, abre, aí aparece outro e você fala: "Meu Deus", então assim, que você fica perdido no mundo. Quando você vê ele se formando, você vê a trajetória dos alunos se formando, dá um certo orgulho da participação disso. Demais. A mudança de um aluno, ele não sabe o quanto que está na leitura, naquilo que ele pode se dedicar para pesquisar. E assim, a satisfação é você ver quando você consegue, quebrar, né, aquela coisa dele achar que ele tem a obrigação de ler tudo aquilo, que você consegue fazer com que ele entenda o que é a pesquisa, o que ele está buscando, entende? Porque eu falo para ele assim: "Tá, se você não gosta de ler, você vai ter que aprender, né, a ler. Você começa pela obrigação e aí daqui a pouco você começa a ler porque você gosta, né. Então assim, você vai do ódio, né, ao amor. Que eu falo, a gente começa mesmo a O tempo, leitura era castigo, né? Para as escolas, você dá um trabalho para você ler. biblioteca e a biblioteca, né, às vezes os bibliotecários separavam aquele monte, eu falava assim: "Oh Deus, eu vou ter que ficar lendo, pesquisando isso." Mas olha, eu sinto orgulho nessa parte, por incentivar e por motivar. Vocês atraem muito alunos para a biblioteca, mas porque, é claro, vamos pensar assim, você conhece isso também tão bem quanto eu. Alunos saem do ensino médio, nem todos eles com a prática de frequentar a biblioteca. Uma dificuldade enorme, inclusive, de se localizar dentro de uma biblioteca. Sim. É incrível, né? Porque eu achava sempre que deveria ser uma coisa muito fácil, a gente deveria curtir. Aí cabe a você, não só aos coordenadores, aos professores, mas você tem um papel importante o estimular, falar, pessoal, ler é fundamental, independente da área que você tem. O que se faz para isso? Quais as ideias que você cria para falar: "Pô, eu tenho que trazer mais gente aqui para dentro"? Olha, os nossos alunos que a gente sempre recebe ali, na verdade, assim, olha, o trazer é muito complexo, tá, Gilson? Porque você acabou né, você disse tudo, né? Eles não se sentem na obrigação de procurar o espaço de leitura, né, de se informar. E assim, eu vejo que é mais da obrigação, é mais em semanas de prova. Então, a gente que está ali dentro, né, a forma com que a gente faz de aproximar o aluno é isso. Eu falo para ele: "O que te interessa? O que mais chama a sua atenção?" "Ah, eu gosto de" não, então eu falei: "Começa lendo isso, né." "Ai, mas é que" não, eu falei assim: "Por quê?" Você mergulha ali, né. Se é uma coisa que te interessa, você vai conseguir, daqui a pouco você tá lendo. Eu falei: "Quantas horas você não passa, né, ali na frente da tela do celular, passando telas e telas e lendo?" Nesses elos teve aluno, Tati, que era assim, eu vou brincar com o termo, né, era uma negação e de repente, depois de algum tempo, passou a ser um leitor assíduo, pesquisador, alguém que empresta livros, que você falou assim: "Nossa, que mudança". É que, na verdade, eu acredito assim, ó, eu acho que o TCC principalmente, né, ou você ama ou você odeia, até porque você sabe que a sua vida tá dependendo daquilo ali para você conseguir concluir, Certo. né, a sua vida acadêmica, né, conseguir concluir. E é sempre nessas fases, assim, que eu vejo que você vê que daí a pessoa já fala fluentemente ali os assuntos e consegue, sabe, dançar ali dentro das áreas, dos autores, e aí você fala assim: "Olha a diferença." O aluno chega aqui, tipo: "Tá, eu tenho que fazer meu TCC, e agora, o que que eu faço?" E aí, ao final, poxa, meu Deus, Ele já sabe manipular os livros, fazer. e a maioria, a maioria, a maioria.
Agora, a Tati pessoa, queria falar um pouco disso, né? Você é uma pessoa jovem, você entrou aqui jovem. A tua vida pessoal, você é filha única, tem irmão? Como é que é? Não, bom, nós somos em 11. Também é a primeira pessoa formada da sua família ou não? Você tem Eu irmãos que... eu fui a primeira formada. Isso é importante para você? Demais. E aí é onde que eu falo pra você, aí pesa. Hum. Pesa porque, você é tido, assim, como um espelho, né, não, ela tá eu não posso de Nutrição, você é espelho na sua família também. eu não posso desistir, eu tenho que continuar. E ouvir, sabe, falar assim: "Não, Tata, você me ajudou. Não, Tata, é assim", porque assim, eu falo: "Gente, só vai, estuda, só começa", Aham. né. Então eu sou a mais velha e no caminho aí na acadêmica aí também fui a primeira. Como mulher, eu calculo que você deve ter várias experiências aí que de repente você pensa: "Pô, eu tenho limitações", ou não, existe superações. Você passou por isso? Tu tem momentos em que você fala: "Poxa, a ideia de ser mulher no mercado de trabalho, na busca de uma carreira", como é que foi essa jornada para você? Olha, eu falo por mim, assim, eu nunca tive essa dificuldade, porque a gente sempre, escuta isso, né. Já sofreu algum preconceito ou por ser mulher ou racial? Eu falo assim: "Não, que eu tenha percebido, e não que isso seja um motivo também de parar", né, porque eu acredito que isso tem que partir de mim, né. Eu tenho que vencer essas Barreira. pontes, essas barreiras aí. Então, assim, Gilson, eu nunca tive esse pensamento que: "Ai, machismo", ou que não, não, eu acredito que sim, o mercado tem lugar sim, né, desde que você se qualifique. Hoje você trabalha na direção da biblioteca, você tinha pessoas junto com você, tá, e você se relaciona com as pessoas, você de certa forma, vira incentivo para essas pessoas. Você fala muito de responsabilidade, você fala do modelo e tal. A responsabilidade, ela amadurece o ser humano? No teu caso foi importante isso, como é que foi essa Mas eu jornada? falo assim que acho que até por ser a mais velha, né, da dos meus irmãos ali, eu acredito que muito cedo, né, a gente precisa adquirir essa parte da responsabilidade, né. Mas sim, você acaba amadurecendo. E eu acho que isso que falta muitas vezes ali, que você vê que é a maturidade, né, ali, a falta um pouco da responsabilidade, porque sim, amadurece. Você é casada, tem filhos. Sim, tem. Qual a idade dos seus filhos? Eu tenho uma menina de 4 anos. E você olha para ele e pensa, ela vai ter essa inspiração sua, ela vai ler, por exemplo, você quer fazer dela uma leitora assídua? E ela ama, Gilson, ama. E ela carrega os livros, assim, pra cama e tem dia que eu tô, né, falo: "Não, filha, não". Ela: "Mamãe, lê", eu vou ler uma página, e ela gosta. Porque eu sempre lia pra ela, desde a gestação e hoje, assim. Tanto que ela e os livros dela é onde ela vai, e ela é presenteada com livro, né, os tios compra, eu compro e ela gosta. Ela é daquelas crianças que no dia do aniversário, quando ganha o livro, ela vai ficar feliz e não vai ficar chato e alure. Ela tem o livrinho que ela ganhou, da minha madrasta, da Chapeuzinho Vermelho, e ele é plastificado, sabe, e ela carrega aquilo pra todo canto, e ela tem desde bebê. E é uma paixão, mas eu acho que pelo fato e assim, ela vem até aqui na FATESP, às vezes eu trago com ela aqui comigo na parte da tarde, né, e ela fica maravilhada, ela fala: "Mamãe, eu vou trabalhar na Unifates". E essa é uma coisa legal que a sua filha falou, porque, eu percebi muito isso, né, aqui em Paranavaí, onde fica a sede da instituição, e eu conversei com alguns jovens que estavam entrando na instituição, né, teve um dia inclusive que teve um processo de ingresso, Sim. dos primeiros, né, dos novatos, tinha uma moça, e ela mostrava que ela sempre teve vontade de trabalhar aqui, sempre teve vontade de trabalhar aqui. E aí eu fui percebendo em alguns lugares que eu frequento aqui, que as pessoas falam da Unifatesp aquela coisa um pouco interessante, deve ser legal trabalhar lá, né. Você escuta isso no seu dia a dia? "Ah, a Tati está no mercado, a Tati está no em tal lugar. Ah, você trabalha no Fatesp. Ah, como é que como é que se criou sem margem, e que é uma verdade para quem trabalha aqui, eu convivo aqui, é fato. Como é que se criou isso na cidade, no lugar onde a Fundo Fatesp está?" Eu acho que a proporção, né, com que a FATESP ela e tão pouco tempo, né, a proporção que se criou, né, o boom que a Unifatesp deu, né, que alcançou a todos, né, a gente
não somente em Paranavaí, a gente está espalhado, né, pelo país inteiro hoje, né, mas aqui em Paranavaí é bem isso mesmo, você está no mercado, as pessoas veem você de uniforme, de crachá, aí às vezes até mesmo é aluno, e aí às vezes quer perguntar alguma coisa, tirar dúvida, mas eu já tive a experiência de conversar com pessoas aqui que falou assim: "Nossa, eu nem acredito que eu consegui entrar aqui para trabalhar". Já ouvi isso. Aquilo, assim, isso é muito diferente, porque de algumas coisas que você escuta, assim, né, críticas, assim, duras, você fala assim: "Poxa, né, mas isso é demais", porque isso faz com que eu pense assim: "Nossa, eu tô fazendo a coisa certa". A relação é diferente? Como você olha, para os gestores, você fala assim: "Ah, te conheço, sei como é que é a coisa". Como é que é essa relação? Essa proximidade, ela te estimula mais ainda? Sim, porque na verdade, assim, Gilson, a maioria hoje aqui, né, a instituição ela cresceu muito, então a gente tem aqui uma carga muito grande de funcionários novos, né, e aí todos olham e eu acho que é comum olhar e falar assim: "Nossa, é diretor? Ai, o reitor". E Gilmar, né, ele sempre ali pelos setores, ali todos os diretores, então a gente tem esse contato, né, porque eles passam nos setores, o Gilmar sempre ali, né, tá, tinha biblioteca, e assim, tem esse contato de se apresentar, de quebrar isso, porque todo mundo olha e fala: "Nossa, eu falo assim: "Não". Você acha que você arruma numa empresa, quando tem os líderes ficam muito distantes, de repente se transforma em figuras assim, você não pode tocar. Esse é o diferencial aqui, né, é claro, existe sim, a gente tem que respeitar, existe as hierarquias sim, né, devem ser respeitadas, mas não aquela soberba de tipo: "Não, intocável, não, isso não". Qual a lição que você tira disso? Porque de hoje você é uma líder também, você lidera o setor, Sim. né? E você criou a cultura de uma liderança aqui dentro. Quer dizer, você está nesses mais de 16 anos aqui dentro, você construiu valores, você construiu princípios, tem coisas que calculo, no meu caso, eu vejo muito isso. Você leva para sua família, você leva para suas relações, o casamento, como uma pessoa envolve um pouco o lugar que você trabalha, o que você faz. Qual a maior lição que se tira disso, Tati? Se você fala assim, a Tati de antes do Unifatesc, Tati depois do Unifatesc, ou não tem depois que está na Unifatesc. Eu não consigo assim, eu acho que mudou muito. A Tati ela aprendeu a sonhar, ela aprendeu a realizar, né, e a alcançar as suas metas dentro da Unifatesc, mas pelo simples fato que nunca houve essa distinção, tipo, a tia lá da limpeza do café ou quem tá lá no jardim, porque sempre foi tudo muito igual. E isso motiva você, isso te leva pra frente. Aqui dentro quando você entra, uma experiência que eu tive, claro, você dá uma aula para mim. Disso, até vou te perguntar por quê. A instituição você entra e em pouco tempo você percebe que ela é acolhedora. Sim. Existe uma relação muito humana, de convivência com as pessoas, como você for independente da função. E uma coisa muito interessante é que você não tem uma soberba ou aquela coisa da fronteira, né. Em pouco tempo você se sente pertencente Uhum. ao lugar, né. Eh, Isso é o sucesso para você de qualquer organização. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu até porque empresas quebram por causa disso, e isso tem estudos, né, estudos científicos, da diferença que é da gestão estar ali acompanhando os seus liderados, de fazer parte do processo, e de outras que, né, os colaboradores funcionários nem via, né, aonde estavam, o que faziam. Então existe sim, né, a gente eh, acaba querendo ou não dando, né, a atenção para esse porque é um diferencial. Fala-se muito nessa humanização, mas poucas empresas, poucas instituições praticam. Porque acaba banalizando, né, "Ai, eu não tenho tempo para isso". Não, vamos entregar, né, vamos fazer, né. Mas sim, é total diferença. Eu acho que cai por terra, pelo menos aqui mesmo, essa questão da soberba e de não. Agora eu vou te fazer uma pergunta crucial, vamos lá, 16 anos depois, você super jovem,
Você tem uma experiência profissional significativa, que eu brinco um pouco no caso da Tati, que a Tati é formada em administração, formada em biblioteconomia, você também tem especialização em educação em AD, você tem um currículo super legal. Mas se você parar para pensar, você tem um currículo muito diferenciado, muito específico, mas que adequado à educação em qualquer lugar. Mas existe o ficar e o futuro, né? Você tem aí 16 anos, uma baita história incrível. O futuro da Tati. Você pensa assim, para onde eu vou dar? É uma coisa que você procura não pensar muito e viver um dia atrás do outro, a gente faz isso. Ou você tem planos? Gilson, eu sempre, assim, eu acredito que antes, eu acho que com pouca idade, né, até solteira, eu acredito que passava pela minha cabeça, assim, nossa, ir embora, sair e tudo mais. Só que hoje, pelo menos os planos que eu faço, né, as metas que eu tenho, é sempre aqui, pra dentro. O crescimento aqui, entende? Porque foi aqui que eu fui plantada ali sementinha, né, e que eu consegui, germinar e crescer. Então os meus planos sim, sempre voltados aqui para dentro da instituição. Uhum. Não tenho planos, a gente recebe proposta sim, eu chamo português, né, mas Até porque você pode falar que eu sou competente, faço bem meu trabalho, as pessoas não entende, então assim, sim, a gente recebe, mas os planos, né, eu enxergo o futuro aqui, entendem. aqui. Uma coisa que eu queria te perguntar, uma curiosidade que parece que é a tua carreira que mostra isso. O problema não é você ficar muito tempo no mesmo lugar, é não ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Quando você faz a mesma coisa no mesmo lugar é um problema. Você, por exemplo, muda de funções, foi ascendendo dentro da estrutura. Dentro da educação, Gilson, que nem aqui a gente mesmo, né, lida muito com as avaliações, né, frente ao MEC ali, e a coordenação de ensino junto aos professores, então assim, não existe rotina, não existe rotina. Você sempre tem que estar se atualizando, então não tem como você chegar e fazer a mesma coisa todos os dias, porque vai ter dia que você vai atender, fazer o atendimento ali de um aluno, vai ter professores e vai ter alunos junto, então assim, não existe uma rotina tipo: "Ai meu Deus, todo dia a mesma coisa", não. Pelo menos na educação, não. Se tem, estão fazendo alguma coisa errada aí, viu. Você nunca pensou em ser professor? Você está no instituição de ensino, você conhece todos os professores, você é uma educadora de uma certa forma num ambiente dos considerados mais difíceis, né? Você do brigo, vá, leve o aluno para a biblioteca. Leve. É difícil. E você está ali, você o educa a ler, você estimula a ler. E a sala de aula nunca te atraiu? Não. Eu acho que a minha parte ali eu contribuo mesmo, mas não, pra sala de aula, você já me pergunta: "Nossa, Tati, né, mas você fala tão bem, né, não, não, tá ótimo, eu acho que a sala de aula é para quem tem esse dom mesmo, eu fico na biblioteca. Mas no fundo você faz um dos serviços mais importantes de uma instituição. Sim. Que não adianta nada você ter professores em sala e você não tendo os alunos um interesse em aprender também quando não está em sala de aula, pesquisando, buscando fontes, buscando reflexões, e você está num ambiente que hoje nem sempre é valorizado. Você se sente como bibliotecária, não falando da administradora, da bibliotecária, né? Por mais que você administre uma biblioteca, né? Você sente valor ou importância nisso que você faz? Sente, a gente sente. Mas a gente sente a desvalorização também. Por quê? Você só consegue enxergar a importância que a biblioteca tem, e eu não falo somente para os alunos, eu falo na questão da educação mesmo, né? Desses espaços que são designados para a biblioteca. Eu falo que a gente sente sim, só que a gente precisa fazer com que isso mude, né? E é o que eu faço constantemente, tanto com os coordenadores, com os professores, com os próprios alunos, e eles conseguem, né, os alunos, né, o foco é eles, e eles conseguem no final entender. Até mesmo o aluno ali na tela que a gente atende ali do outro lado, eles conseguem sentir essa importância, né, de ter a biblioteca, de ter acesso a essas informações. Tati, primeiro eu queria te agradecer. Obrigado por ter aceitado. Sei que você é uma pessoa, tentei para Tati várias agendas, mas era uma pessoa importante, né? E ter ela aqui é uma honra. E queria te agradecer pelo que você faz, né? Como professor, né, há mais de 35 anos, o teu papel é um papel vital para uma instituição. E o teu comprometimento que a gente vê quando conversa com você,
A Lineta estimula você a fazer com que o aluno busque na pesquisa, busque na leitura, muitas respostas que nem sempre um professor pode dar em sala de aula. Então, 2 coisas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma honra conversar com você, muito curtido. E eu queria aproveitar o agradecimento com a Tati para que a gente aprenda a valorizar 2 coisas. Primeiro que a Tati está aqui há mais de 16 anos, entrou muito jovem, continua jovem, mas é uma pessoa que construiu uma carreira e fez da instituição o que ela é e se fez da instituição, fazendo coisas diferentes. Então a inspiração para mim que a Tati passa é que nós podemos nos comprometer com uma empresa, nós podemos nos comprometer com o trabalho, desde que a gente saiba fazer desse trabalho uma meta, um objetivo, mudar o que deve ser mudado e se mudar também, fazer uma transformação na gente do que a gente faz. Esse é um exemplo para isso. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Gilson. Obrigada pela oportunidade e pelo espaço. Até a próxima.